Quando amar é renunciar, abrindo mão para fortalecer o casamento. Você renuncia em prol do seu cônjuge? Hoje eu quero falar com você sobre algo que pode mudar completamente seu casamento. Renúncia. Mas não aquela renúncia pesada, forçada, que gera mágoa, e sim aquela renúncia que nasce do amor genuíno. Porque a verdade é uma só. Todo casamento saudável é construído com renúncias diárias. E deixa eu te perguntar, você tem cedido? Ou sequer tem razão? Você tem buscado paz ou vencer discussões? O que você tem feito em prol do teu cônjuge como renúncia? A Bíblia nos ensina em Filipenses 2, 3, 4: não façam nada por ambição egoísta, mas considere os outros superiores a si mesmos. Ou seja, amar é muitas vezes abrir mão. Abrir mão da sua vontade em prol do outro. O problema do ego no seu casamento, dos maiores inimigos do casamento, não é a falta de amor, é o excesso do ego. E não vou ceder assim, eu não vou ceder, tem que ser do meu jeito, você vai fazer o que eu quero, eu sempre cedo. E aí começa uma disputa silenciosa dentro da relação. Mas casamento não é competição, casamento é parceria. Quando 2 querem vencer, o relacionamento perde. Tiago 4:1 fala que de onde vêm as guerras e contendas entre vocês? A resposta é clara: desejos egoístas. Enquanto cada um quiser defender seu lado, ninguém constrói o nós. E aí prevalece o egoísmo. Renúncia não é perder, é investir. Existe uma mentira muito comum: se eu ceder, eu estou perdendo. Mas no casamento saudável, quem cede com amor ganha conexão. Renunciar não é ser fraco, renunciar é ser maduro. Na palavra de Deus diz em Efésios, capítulo 5, versículo 21: sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Isso significa que às vezes você vai abrir mão da sua opinião. Às vezes você vai deixar o outro escolher. Às vezes vai priorizar o desejo do outro e não o seu. E isso não diminui você. Isso fortalece o relacionamento. Porque você está dizendo, você é mais importante do que o meu orgulho. E o orgulho e o ego no casamento é muito perigoso. Destrói uma relação. Vou te dar um exemplo de Jesus, o maior modelo de renúncia. Se existe alguém que nos ensinou sobre renunciar, esse foi Jesus. Em Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 8, tenham a mesma atitude de Cristo, que se humilhou. Jesus abriu mão de sua glória. Jesus abriu mão do seu conforto. Jesus abriu mão da sua posição por amor e amor genuíno. Agora pensa comigo, se Jesus abriu mão por nós, por que dentro do casamento ninguém consegue abrir mão de nada? Amor verdadeiro envolve sacrifício. E não é sobre anulação, é sobre entrega consciente. Aqui eu vou te mostrar como ter esse amor genuíno. Na vida 2, como renunciar e quando não renunciar. Mas atenção, isso é muito importante. Nem toda renúncia é saudável. Você não deve renunciar quando está sendo desrespeitado constantemente. Você não deve renunciar quando está sendo manipulado, quando está sendo anulado, quando está anulando a sua identidade. Está vivendo em pecado para guardar o outro. Você não deve. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 1, diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Renúncia saudável é escolha, não obrigação. Você abre mão por amor, não por medo. E quando o amor é genuíno, você abre mão sim. Como praticar a renúncia no dia a dia? Agora vamos trazer isso para a prática. Pequenas atitudes fazem grande diferença. Deixar o outro escolher o programa, ouvir sem interromper, pedir perdão mesmo achando que tem razão, abrir mão de discussões bobas, desnecessárias, servir sem esperar retorno.
Eu sei que é difícil, mas é possível. Em Romanos, capítulo 12, versículo 10, fala: prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Não é sobre quem está certo, é sobre preservar o relacionamento. É sobre ter o equilíbrio. O equilíbrio renuncia dos 2 lados. O casamento saudável, ele não é sempre cedendo, o outro exigindo. O casamento saudável são 2 corações dispostos a abrir mão. São 2 corações enfrentando a guerra de mãos dadas. Se só um renuncia, vira peso. Se os 2 renunciam, vira amor. O segredo está no equilíbrio. E muitos casais não têm esse equilíbrio. Hoje eu quero deixar uma pergunta no seu coração. O que você precisa abrir mão para fortalecer o seu casamento? Seria o quê? Um orgulho? Uma necessidade de controle? Uma palavra dura? Uma atitude egoísta? O que está acontecendo que você não consegue abrir mão? Porque às vezes o que está faltando no seu casamento não é amor, é renúncia. E hoje muitos casais não querem renunciar. Muitos casais não estão dispostos a renunciar. E lembre-se, quem ama não vive para si, vive para o outro também. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, o amor não busca os seus próprios interesses. Ou seja, quando se tem um amor genuíno, você pensa mais no outro. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com seu cônjuge. Converse sobre isso hoje e decidam juntos. Nós vamos amar mais do que o nosso ego, porque no final, o que prevalece é o amor. Casamento forte não é feito de quem vence, mas de quem sabe ceder por amor.